Olá, alunos, tudo bem? Aqui de novo com vocês, professor Alexandre. E aí, a partir dessa aula, nós vamos desenvolver um pouquinho mais, rever alguns conceitos de algumas formas de arte. Nós vamos começar através da música, tá? A nossa aula de hoje, nós vamos falar algumas coisas bem interessantes sobre a música. Vamos para a nossa aula. Então, aqui nós vamos falar sobre a música e suas classificações. Uma coisa interessante. Assim como na outra aula a gente falou do ponto, da linha, esses elementos básicos aqui da música são interessantes de você ver para poder compreender melhor o desenvolvimento, né? A altura, a intensidade, o timbre e também outros aspectos, outras classificações que existem várias, que a gente vai ver na nossa aula de música. Então vamos começar a apresentar aqui para vocês a música e suas classificações. A música popular, na música popular são vários gêneros e estilos, como o rock, o samba, o chorinho. Se você não conhece a diferença entre cada um desses aqui, você pesquisa aí na internet, né? Internet serve para esse tipo de coisa aí. A gente vai lá e procura ouvir cada um desses tipos. Você coloca lá rock, aí aparece lá as pessoas, né? Mas, oportunamente, nós vamos demonstrar um pouquinho sobre isso aí. A música que não é, assim, considerada a música popular atualmente, né, é a música clássica ou de concerto, né? Ela era produzida e enraizada nas traduções da música secular e litúrgica religiosa, né? De várias culturas. Música secular é mais uma classificação, né? A música que não é religiosa. E a música litúrgica, no caso, é religiosa, tá? Existe uma certa diferença entre os temas e os usos e para que é usada cada um desses tipos de música aí, ok? Então, de várias culturas e épocas, como a erudita ocidental e as músicas tradicionais seculares japonesas ou indianas, tá? Então vamos lá. O termo clássico, como eu já estava falando para vocês, se refere a um período, um certo tempo da música ocidental, tá? Um certo tempo que depois foi passando e aí foi ficando assim nominado, né? Como o classicismo, que durou de 1750 a 1810. Mozart é um dos mais conhecidos exemplos, expoentes desse tipo de música, né? Porque o Mozart foi um gênio e teve várias passagens que se tornou conhecido, passagens conhecidas, e ele conhecido mundialmente pelos seus prodígios, pelos seus feitos. Então vamos aqui para as características dos sons. Eu chamei aqui minha amiga Thalita para me ajudar com algumas coisas que nós vamos falar aqui. Olha, o sistema ocidental de partituras é utilizado pelos compositores para prescrever, escrever antes, né? Escrever para alguém executar a altura, a intensidade, o ritmo e a exata maneira de executar uma peça musical. Então, vamos entender melhor cada um desses conceitos aqui, né? A altura, a intensidade, o ritmo. Vamos ver aí. A altura é a forma como o ouvido humano percebe a frequência dos sons. As baixas frequências são percebidas como sons graves
e as altas, as frequências mais altas, como os sons agudos, ou tons graves e agudos. E o tom é a altura de um som na escala geral dos sons. Então, vou ver aqui com minha amiga aqui. Veja só, primeiro a altura, a frequência do som. Eu vou fazer um som de baixa frequência e ela vai fazer o mesmo som na frequência mais alta. Eu vou fazer um som grave, vou demonstrar aqui para vocês, e ela vai fazer o som agudo. Por exemplo, dó. E ela vai fazer a mesma coisa no agudo. Faz aí, por favor. Dó. Viu aí? O mesmo som. Nós vamos fazer juntos agora. Dó. Viu aí? Pois é, um som agudo e um som grave. Esse som ele está distribuído, está determinado nos mais variados instrumentos e também na voz humana, como nós fizemos agora, ok? E o tom, a altura de um som na escala geral dos sons. Eu fiz dó, mas eu poderia ter feito dó. Será que você consegue fazer lá no agudo? Muito alto, né? É. Agudo. Pois é. Dó. E ela lá no agudo. Então, veja aí. E a diferença entre o dó, dó, dó. São 3 tons diferentes. São três motivos diferentes. São 3 alturas na escala dos sons. Ok? Isso é só para você ter uma ideia, tá? Porque se a gente for realmente fazer uma aula sobre esse lado aí é muita coisa. Tem que ser uma aula só para isso aí. Continuando sobre a característica dos sons, nós temos a intensidade. A intensidade é a percepção da amplitude sonora. Também é chamado frequentemente de volume ou pressão sonora. Faz aí, Thalita, um som mais fraquinho e outro mais forte. Qualquer dó aí. Dó. Olha aí, mais fraco, mais forte. Dó. Viu aí? Um é mais baixo, né? Um é mais fraco e o outro é mais forte. Temos aí a intensidade ou o volume da pressão sonora. Mas isso aí é mais fácil da gente entender, né? E o timbre? O timbre é o que caracteriza o som de cada instrumento. É aquilo que identifica ou confere a ele o colorido sonoro próprio. Por exemplo, o som da voz humana de um homem, né? O som da voz de um homem tem um colorido, tem uma característica diferente do som da voz de uma mulher. Eu vou fazer aqui um som, como aquilo que a gente fez ainda há pouco, mas e vocês vão perceber, e ela vai fazer também, vocês vão perceber qual som é o meu, homem, e qual som é o dela, mulher. Então, dó. Dó. Viu aí? Você percebe claramente que foi uma mulher fazendo aquele som lá. E eu vou fazer aqui um som aqui com um objeto, que aí eu acho que vai ser, eu vou deixar como um desafio para você identificar que objeto será. Outro mais fácil. Outro mais fácil, ok? Olha só. Dá para se entender que esse som aqui, esse último som, é um som de palmas, né? Feito com as mãos. Mostra aqui um instante. Mostra aqui para eu mostrar aquele instrumento que eu fiz o som ainda há pouco, só rapidamente. Ó. Viu? Som agudo, ó, mais fino e som grave. Som mais fraco e som mais forte. Entendeu? É por aí.
Nós vamos aqui na nossa aula vendo as características sonoras, né? E vemos aqui o timbre é o que permite reconhecer o som. Você, através do som que nós fizemos aqui, vocês viram o som da voz masculina, o som forte, a diferença de tons, né? Então, mesmo assim, é com os instrumentos, a fonte sonora, a fonte que está produzindo o som. Então, você identifica se for uma flauta tocando, se for um piano, se for um violão, você ouvindo, você já diz, você nem, mesmo sem ver, você já diz, olha, aquilo dali é uma pessoa tocando piano. Mesmo que eles estejam tocando a mesma nota, mas aí você percebe a diferença entre eles, tá bom? E aí eu quero agradecer demais a ajuda da minha amiga aqui, a minha assistente aqui, que veio aqui para fazer essa participação maravilhosa, que eu espero que tenha ajudado bastante vocês a entenderem os conceitos que nós estávamos explicando, né? Então, aqui a música popular brasileira. A música popular brasileira surgiu ainda no período colonial brasileiro, a partir da mistura de vários estilos, né? Entre os séculos 16 e 18, né? 2 séculos aí. Nesse período aí misturaram-se em nossa terra as cantigas populares, os sons de origem africana, fanfarras militares, músicas religiosas, litúrgicas, né? Músicas eruditas, europeias, e tudo isso aí contribuiu nesse caldeirão musical, né? Também, junto disso aí, tem os sons que as músicas indígenas, né? Os sons indígenas, com seus típicos cantos e sons tribais. Tudo aí junto foi contribuindo para fazer com que uma música com características brasileiras se formasse e caísse no gosto popular. O movimento MPB é uma referência à produção musical nacional desenvolvida após o golpe militar de 1964, né? Então, tudo isso que eu vinha falando foi se formando, e quando chegou aqui, depois de 1964, no final do ano 1964, aí apresentou-se com esse título, com essa grife, né? Com essa nomenclatura, com essa denominação de MPB, Música Popular Brasileira. Bom, geralmente quando a gente fala de música popular brasileira, a gente pensa que é só a música que toca no rádio, não é bem isso, mas a gente não vai entrar nessa discussão agora. Estão enquadradas nesse período todas as músicas de sucesso no rádio e televisão, independente do posicionamento em relação ao regime militar. Tá? Então, essa classificação aqui não tem nada a ver com o Brasil estar sendo governado pelos militares ou não tem nada a ver com essa questão política, tá bom? Tem a ver com a musicalidade mesmo. Ou seja, nos séculos 18 e 19, destacam-se nas cidades em grande desenvolvimento 2 ritmos musicais que marcaram a história do MPB. O lundum e a modinha foram os primeiros ritmos que se destacaram. O lundum é de origem africana, possui um forte caráter sensual, de uma batida rítmica e dançante, né? Já a modinha, de origem portuguesa, trazia a melancolia e falava de amor numa batida calma e, vamos dizer assim, erudita. Então, o lundum era música dançante, tá? E a modinha são as canções.
é o início das canções. Então, o que acontece? São uma música mais alegre, né? mais de festejo, e outra mais reflexiva. São os dois primeiros tipos de música populares, né? Com temas que faziam as pessoas gostarem e quererem, né? Enquadradas dentro desse conceito de música popular brasileira. A televisão aumentou, né? Enfatizou a popularização dos anos 60. Eita, anos 60, tá? Influenciando a música. A TV Record foi uma TV que, historicamente, organizou um festival de música popular brasileira. Nesse festival de música popular brasileira apareceram grandes nomes da música popular brasileira, como Milton Nascimento, Elis Regina, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso e Edu Lobo. São artistas que participaram desses festivais e se destacaram. Nesse mesmo período, a TV Record lança um programa musical chamado Jovem Guarda, que tem a ver com aquela ideia de vanguarda, né? Então, nesse programa aí, se destacam os cantores Roberto e Erasmo Carlos, né? E a cantora Vanderlé. Esses três aí eram o trio conhecido como Trio Ternurinha. Então, eu coloquei aqui para vocês verem e entenderem a ideia. É o programa da Jovem Guarda, tinha esse cenário aqui, que vocês estão vendo, né? Esse aqui. Aqui é lá no próprio festival, a apresentação aí, né? Gilberto Gil aqui no violão. Eu acho que é Nara Leão cantando aqui, não ficou bem. E aqui o pessoal de um movimento que também aconteceu nesse período, chamado o tipo de música chamado Bossa Nova, né? Que tinha o Vinícius de Moraes aqui, aí vem vários outros artistas, né? Vem Tom Jobim, vem Edu Lobo, vem Carlos Lira, são vários. Quando você for estudar sobre a Bossa Nova, for pesquisar, você vai começar a entender melhor sobre esse universo. E essa música, esse estilo, ganhou notoriedade no mundo, né? Não ficou só no Brasil. O Brasil ficou famoso no mundo inteiro por conta desse legado aí, desse tipo de música. Nas décadas de 80 e 90, nos anos 90, a temática fortemente voltada para a cidade, né, para a música urbana e os temas sociais juvenis e amorosos, surgem várias bandas musicais. É desse período o grupo Paralamas do Sucesso, né, o Legião Urbana, que é muito... Os Titãs, o Kid Abelha, o RPM, Plebe Hood, o Traje a Rigor, Capital Inicial, Engenheiros do Havaí, Ira, Barão Vermelho, são muitos os grupos, né? Esses que eu estou falando aí, vários deles emplacaram sucessos que se tornaram conhecidos em todo o Brasil. Também fazem sucesso o cantor Cazuza, Rita Lee. O cantor Cazuza fazia parte da banda Barão Vermelho. A Rita Lee fez parte dos Mutantes, depois do Tutti Frutti, e depois ficou sozinho, cantando sozinha. Lulu Santos fez parte do grupo chamado Vimama, e depois ele se lançou sozinho. Aí tem a cantora Marina Lima, e o Lobão, que fez parte do mesmo grupo de Lulu Santos, o Vimama, Cássia Eller, que morreu precocemente, e o pagodeiro Zeca Pagodinho e Raul Seixas, roqueiro genuíno brasileiro, não é? Os anos 90 também são marcados pelo crescimento de sucesso da música sertaneja ao country. Neste contexto de caráter romântico, despontam Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano,
Leandro e Leonardo, João Paulo, Daniel, dentre outros, são muitos, né? Nesta época também surge o rap, onde se destacaram Gabriel Pensador, o Rapa, né, que é um grupo de reggae, mas também, e o Planet Hemp, e os Racionais MC e o Pavilhão 9. São muitos outros. Aqui chegamos ao final da nossa aula e nossas referências. E então, eu queria dizer para vocês que revejam esses nossos conceitos para a gente poder curtir melhor, entender melhor o que se passa com a música popular brasileira. Até a próxima aula. Tchau.